situação está saindo do controle por lá, é ano político, uma denúncia atrás da outra, envolvendo figuras importantes, a presidência do São Paulo, e agora nós temos a data da votação do impeachment do presidente Júlio Casares. Tudo começou com a denúncia, agora no fim do ano, de um esquema ilegal de venda de camarotes no show da Shakira. E nos últimos dias saiu também essa denúncia que envolve as contas do presidente Júlio Casares, informação que foi trazida em primeira mão pelo UOL e confirmada aqui pela Jovem Pan. É turbulência política para o lado do São Paulo. Bruno Prado, muito boa tarde para você. Bem-vindo aqui ao Bate Pronto pela Jovem Pan. Agora nós temos até já definido aí o dia, né? O dia que será votado o impeachment do presidente Júlio Casares no São Paulo. Bruno Prado, boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. Semana que vem, né, dia 14, tem a votação no Conselho, né? Vamos ver se vai seguir, se vai ter mudança, né? Tem torcida organizada, promete ali um protesto forte pelo impeachment, a torcida organizada que até pouco tempo apoiava a gestão, aí desde ontem, né, dessa semana, deixou de apoiar. Ontem teve a votação no Conselho Consultivo, que é uma outra coisa, né? Um conselho, como o nome já diz, né? Consultivo, é mais para de consulta, de encaminhamento, não é uma coisa assim, ela é oficial, mas não é uma coisa que decide o que vai acontecer ou não. Mas é um conselho formado por ex-presidentes, por alguns outros conselheiros do clube, são 9 pessoas no total, e esse conselho consultivo ontem fez uma votação contra o impeachment do Júlio Casares, né? O Júlio participou dessa reunião ontem desse conselho consultivo, dos ex-presidentes, tinha tal Leco, tal Carlos Miguel Aidar, tal José Eduardo Mesquita Pimenta, que é o presidente desse conselho. Fernando Casal Del Rey, pelo que os colegas que acompanham o São Paulo disseram, ele não esteve nessa reunião, acho que está fora do país. E só um conselheiro, né, o José Carlos Ferreira Alves, que não foi presidente do clube, mas já foi diretor de futebol, já teve vários cargos, está conselheiro há muito tempo, foi o único que votou a favor do encaminhamento do processo de impeachment do presidente. Mas no Conselho Deliberativo é uma outra história, ali é só, vamos dizer assim, um conselho para o conselho, vamos dizer assim, e o Conselho Deliberativo vai votar, e aí a política que está muito presente. Aí não é as questões, uma votação de impeachment, ela não está diretamente ligada ao que está sendo falado, às denúncias, que, claro, o Casares tem todo o direito de se defender, por enquanto ele não é culpado de nada, eles são denúncias que têm que ser investigadas, mas a política é uma outra história. Você tem a parte jurídica e a parte política, e a parte política tem que ver o quanto ele tem de apoio, se ele tem apoio suficiente para se manter ou não. Com certeza ele já perdeu muito do apoio que tinha, e aí vamos ver semana que vem se ele tem os votos suficientes para se manter. Mas se essa votação acontecesse, sei lá, há um ano, primeiro que ela nem aconteceria, né? E depois, se acontecesse eventualmente por algum motivo, ele venceria por goleada. Hoje já não é a mesma situação. Alguns que são a favor do impeachment alegam que marcaram rapidamente a reunião do Conselho, porque tem muita gente viajando, muita gente fora, isso dificultaria para que se chegasse ao número necessário para a aprovação do impeachment do presidente. Mas, enfim, é uma guerra política, cada um vai falar do seu lado. Vamos ver o quanto que o Casares perdeu de apoio, né? Que tem muita conversa informal, mas aí no voto, vamos ver o quanto que ele ainda tem de apoio, o quanto que ele perdeu. Mas é uma situação bem complicada. Ele, há pouco tempo, ele era um cara que tinha na parte política do São Paulo um controle até razoável, né, e bom. Ele nunca foi o cara mais poderoso. Ele faz parte de um grupo que era dominante. Ele é uma das pessoas desse grupo. Mas não havia essa questão de um possível impeachment. Hoje, ele perdeu apoio, inclusive, de aliados que estiveram com ele na eleição, que estiveram com ele na reeleição, que estiveram com ele na gestão. Vão ver o quanto que ele perdeu. Porque às vezes tem gente que você acha que ainda está com você, vai na votação do Conselho, ele não está mais com você, ele vota contra. Isso vai depender muito do clima político do clube. Se o clima político for pelo impeachment, vai ter gente que o presidente espera que vá votar a favor, que vai acabar votando contra ele. Próxima quarta-feira, dia 14 de janeiro, às 18h30, marcada a votação no Conselho do São Paulo. Ao todo são 255 conselheiros. E se 2/3, a gente está falando aí de 179 conselheiros, votarem a favor do impeachment, o presidente do São Paulo, Júlio Casares, será afastado preventivamente.
Flávio Prado, muito boa tarde para você. Tá aí, crise política do São Paulo cada vez pior, saindo do controle. Flávio, boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, amigos. O Bruno colocou uma situação aí muito interessante. Eu não estou lá dentro para saber o que aconteceu efetivamente. A gente sabe que os conselheiros, eles usam muito o clube para eles. Isso é uma prática infeliz que acontece em quase todos os clubes, especialmente aqueles que que têm essa filosofia de ser mandado pela parte social. Então é muito normal esse tipo de coisa, uma troca de favores, você me favorece aqui, eu te favoreço lá, você pega um negócio aqui, outro pega lá. Isso funciona como moeda de troca para a manutenção do poder. Houve uma quebra desse processo todo e saíram essas situações que deveriam ser realmente rotineiras e agora há um espaço para que alguém pegue esse lugar e dê continuidade a esse sistema. É basicamente isso, não muda muita coisa. Agora, com relação à investigação, tem que ser feita, obviamente, é um problema de polícia, é um problema de Ministério Público que está acontecendo, mas ninguém está preocupado com São Paulo, não, de jeito nenhum, mas de jeito nenhum. Quando o Bruno falou, se fosse um ano atrás, com tudo isso que aconteceu, não rolava nada. Houve algum estresse aí, alguma briga em grupos racharam, aquela briga, separação do Belmonte, principalmente, implicou numa quebra bem grande do grupo de apoio do Casares. E aí começa a aparecer denúncia daqui, denúncia de lá, porque eles fazem um monte de coisas durante o tempo todo para que haja manutenção do poder. Então, todo mundo sabe de tudo, é uma realidade. E aí, quando o cara cai em desgraça, a coisa acontece assim. Então, não é uma questão de... ninguém está preocupado, o São Paulo está sendo prejudicado, o clube está sendo... Nada, não é nada disso, é briga pelo poder. Os caras querem a vaga que agora começa a ficar possível. É esse o ponto, é esse o negócio. Por exemplo, o Augusto Melo no Corinthians fez um monte de pataquada. Fizeram antes dele, mas ele não tinha força política. Fizeram igual, é meio que uma sequência, Então, se você não tem força política, você cai, porque o clube é político, ele não é um clube profissional, ele não funciona profissionalmente. Ele funciona como um local, uma ação entre amigos, e os amigos dominam aquela situação toda. Então, eu acho que tudo que está sendo denunciado tem que ser apurado, obviamente, porque é uma questão de dinheiro, uma questão de retidão. Tudo. Agora, não dá para se levar muito em conta o que se publica, porque vazam matérias. E os jornalistas, eles publicam, eles estão lá para isso. Agora, isso significa que tem alguma coisa exatamente errada? Não sei. Não dá para a gente, já viu tanta definição de Ministério Público, depois nada fica comprovado. Não só no futebol, na política também. A gente cansa de ver isso. Denúncia, depois não tinha nada daquilo. Os processos são anulados, uma série de situações. Então, não vou entrar nessa parada aí, porque eu sei como é que é. Tem um monte de interesse por trás disso, principalmente de vazar notícias de coisas erradas que acontecem nos clubes e vão continuar acontecendo, porque o esquema é esse. Você só consegue governar se for desse jeito. E quem se sujeita a fazer esse jogo... está sujeito a, de repente, cair em desgraça, como aconteceu com o Casares. Cercaram um carro, essa coisa toda. Então, você está jogando o jogo e você corre esse tipo de risco, Então, é uma questão política. Efetivamente, a força, se ele tiver força, não importa o que ele fez ou o que ele não fez. Isso é um detalhe que não tem a menor importância. Não estou dizendo que não tem importância, tem que ser apurado, claro. Não tem importância com relação ao impeachment. Impeachment não acontecerá porque o presidente agiu bem ou agiu mal. Não é por isso. É uma questão de força política ou não. É uma questão dele já ter achado alguém para o lugar dele que vá dar sequência ao negócio que funciona como sempre funcionou. É aquela coisa de mudar para continuar do mesmo jeito. É mais ou menos por aí. Então ninguém está preocupado com São Paulo, não. Não se iludam. A preocupação é quem vai ficar com o lugar que agora parece que pode ficar vago com a pressão que está em cima do atual presidente. E nós temos o vídeo. Como disse o Bruno Prado, ontem à tarde o Conselho Consultivo do São Paulo se reuniu e esse conselho que é formado por ex-presidentes, Carlos Miguel Aidar, Leco, fazem parte aí do Conselho Consultivo do São Paulo. Saiu até a informação nas últimas horas de que o Carlos Miguel Aidar aconselhou o Casares a não se afastar do cargo de presidente do São Paulo, para o Casares não renunciar. E nós temos aqui o vídeo com áudio e tudo dessa cena, que mostra o Júlio Casares deixando essa reunião e já tinha gente ali aguardando a saída do presidente do São Paulo. Aqui no Bate Pronto da Jovem Pan, você que está chegando agora, já vai deixando o seu like. São Paulo é assunto por aqui. Vamos lá. Vocês são criminosos do caralho. Vamos se ligar, caralho. Pô, tem que respeitar o São Paulo, caralho. Você tá pensando que vocês é o quê, pô? Eu sei que São Paulo, caralho. Tem que respeitar o São Paulo, caralho.
Acabou de sair uma nota do presidente do... Tá aí uma faixa, gestão criminosa, e ainda bateu no vidro. 2. Aliás, as uniformizadas, eles estão se manifestando, eles eram sócios do esquema. Eu cansei de falar aqui que o São Paulo facilitava a venda de ingressos para eles. O São Paulo perdeu um monte de sócio diamante, porque no jogo contra a LDU aqui, eu falei isso milhões de vezes. Eu lembro. O São Paulo facilitou para a torcida independente, essa torcida aí, que eu não gosto de citar o nome, para mim isso é tudo coisa, essa maçaroca aí. E, que aliás, eles têm dinheiro para caramba, eles estão comprando todas as casas lá em volta do Morumbi. De onde eles tiram esse dinheiro? São Paulo tá num buraco e eles estão com grana para caramba. O que eles têm? Eles têm um esquema que vazam para ele há bastante tempo, os ingressos de jogos, e às vezes falta para sócio torcedor, para aquele que paga sempre. Aí eles botam a porcaria deles lá, aqueles aderentes, aqueles lixos lá que eles usam, e colocam sobrepreço, e bem grande. Então, tipo assim, o ingresso de R$300, que seria do sócio torcedor, vai para esses caras, eles metem umas porcarias lá e vira 700. E você só consegue comprar se for assim. E eles têm preferência. Não, tanto que muita gente cancelou só o diamante. Porque você paga, acho que era 300, 400 reais por mês, sei lá. E não tem no ingresso na hora do... Mas eles têm. Sempre eles têm. E esses são os caras que estão agora, né? Ah, que absurdo! Sabe aquele... Isso chama-se hipocrisia. Eles faziam parte do negócio. No Santos lá, a apresentação do Gabigol. Uma vergonha. Aquilo foi ridículo. Lamentável. Não, foi ridículo. Uma vergonha pro time que já teve o Pelé. Aquilo foi patético, foi vergonhoso, ridículo. E o constrangimento que faz passar o jogador. Esse tipo de ação, esses caras, eles são sócios do esquema. Provavelmente eles já devem ter algum esquema com algum outro que será o futuro. Eles não querem perder, eles são sempre por cima. Então agora estão usando os caras para fazer de conta que eles estão preocupados com o São Paulo, para que aumente a pressão, facilite a saída de quem está lá e quando vier o novo, eles estão juntos. Esse é o negócio. Lembra que eles xingavam todo mundo, xingava treinador, xingava jogador, presidente? Não, nunca. Agora, eles não sabiam de nada. E como é que eles tinham ingresso de tudo? Qualquer jogo do São Paulo eles tinham ingresso. Qualquer jogo. E com facilidade, ingresso com privilégio, tudo. Sempre tiveram esses ingressos. E eu não estou falando agora, falei bastante sobre isso. Então esses caras aí não merecem o menor respeito. Eles só estão virando de lado porque eles já sentiram que o Júlio Casares está fraco. E aí o próximo eles querem estar juntos. Então, nós ajudamos a derrubar o outro. Aí nós estamos no esquema aí. E o cara já sabe que para poder assumir vai ter que fazer esquema com um monte de gente, seja ele quem for. Porque é tudo igual. Não vai mudar nada, é tudo igual. Aliás, eu fiquei chocado de ver os nomes do Conselho Consultivo de São Paulo. Pois é.